Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e nós vamos juntos aí para a nossa aula. Vamos dar uma olhadinha aqui que nós temos para hoje? Então, nossa aula 28, nós vamos ver revisão e avaliação. Vamos iniciar nossa revisão? Então, nossa revisão de hoje vai iniciar tratando aí de um tema, né, que é a ampliação de vocabulário. Nós vamos rever, então, a parte ali, né, que trata de todas as partes do corpo, ou pelo menos aquelas ali que a gente mais utiliza, né, que a gente precisa conhecer com mais frequência. Obviamente, se a gente for olhar todas as partes do corpo, né, todos os pedacinhos, a gente ampliaria demais esse vocabulário. Então, a gente vai pegar pelo menos aqueles que a gente vai utilizar com mais facilidades. Vou iniciar mostrando um vídeo aí para vocês que trata, então, dessas partes do corpo. Acompanhem, anotem e também preste bastante atenção na pronúncia dessas partes do corpo. Vamos lá? Head, cabeça. Face, rosto. Neck, pescoço. Shoulder, ombro. Arm, braço. Elbow, cotovelo. Wrist, pulso. Hand, mão. Fingers, dedos. Chest, peito. Back, costas. Waist, cintura. Hip, quadril. Leg, perna. Knee, joelho. Ankle, tornozelo. Foot, pé. Toes, dedos dos pés. Então, né, várias palavrinhas novas aí, né, que vai ampliar o vocabulário de vocês sobre as partes do corpo. Mas não acabou aí. Vamos para a segunda parte aí, olha só. Então, nós temos ali mais algumas partes do corpo, né, Human Body Vocabulary 2, né, que é a segunda parte desse vocabulário relacionado aí às partes do corpo. Então, nós temos ali muscle, né, que é músculo. Aí nós temos joint, que é articulação. Aí nós temos cartilage, que é a cartilagem. Aqui, né, não é necessariamente uma parte do corpo, né, porque ele tem várias partes, né? A cartilagem a gente tem espalhado pelo corpo. Aqui, gente, organ, apesar de ter um coração, né, eu estou falando, então, de todos os órgãos, de modo geral, por exemplo, os órgãos internos, tá? Aí eu tenho a tissue, que é tecido, aqui pele, por exemplo. Bone, osso. Ligament, ligamento, também não é necessariamente uma parte do corpo, né? Aliás, ele tem várias partes de ligamento, né? Nerve, então estou me referindo aos nervos de modo geral. E blood vessel, que são os vasos sanguíneos, tá? Blood, então, é sangue. Vessel seria vasos, tá certo? Vasos sanguíneos. Então, nós vimos aí, repetindo cada um deles, tá? Nós temos muscle, joint, cartilage, organ, tissue, bone, ligament, nerve and blood vessel. São a parte aí, né, do nosso corpo ali. Então, human body, partes do corpo ali, ampliando o vocabulário sobre esse tema, tá? Não acabou sobre isso. Agora a gente vai falar também de algo relacionado a isso, que não é necessariamente partes do corpo, mas também é ligado aí a movimentos, que também tem, de certa forma, aí uma conexão, né, com esses vocabulários aí, né, com essas palavras que nós acabamos de ver. Vamos dar uma olhadinha agora num vídeo que trata, então, de vocabulário, só que relacionado aí às práticas esportivas. Vamos dar uma olhadinha? Stretch, alongar. Flex, flexionar. Extend, estender. Bend, curvar.
rotate, rotacionar. Lift, levantar. Lower, abaixar. Push, empurrar. Pull, puxar. Balance, equilibrar. Strengthen, fortalecer. Relax, relaxar. Então, várias palavrinhas novas, só que relacionado aí ao tema, né, que são as práticas corporais. Também ótimas aí para a gente ampliar o nosso vocabulário. Agora a gente vai ver uma outra parte aí, né, relacionado à dor, ferimentos, né, essa parte aí, então. Vamos iniciar falando a diferença entre 3 palavrinhas, tá? Pain, injury and ache. Qual é o contexto em que cada uma delas é utilizada? Especialmente pain and ache são 2 palavras sinônimas, ou seja, palavras que possuem significados semelhantes, tá? Podem ser, inclusive, intercambiáveis a depender da situação. Já injury é ferimento, tá? É algum ferimento, algum dano ou algum trauma causado no corpo, né? Então, a definição de pain, inicialmente, refere-se a uma sensação desagradável, desconfortável, que pode ser aguda, intensa e de curta duração, ou crônica, persistente e duradoura. Então, repare que pain é uma dor mais intensa, tá? Bem mais intensa, normalmente aguda, tá? E ela difere de ache, que nós já vamos ver. Então, injury, né, um dano físico causado ao corpo, né, por algum impacto, acidente, esforço excessivo ou trauma. Basicamente é ferimento, machucado, tá? Aí nós temos ache, que se refere, então, à sensação de desconforto ou dor leve, constante e geralmente menos intensas do que a dor aguda. Então, ache, gente, ele é mais leve se comparado com pain. Pain é uma dor mais crônica e aguda, enquanto ache é uma dor leve e sempre, né, na maioria das vezes, menos intensa, tá? Então, por exemplo, dor nas costas, backache, né, porque é uma dor ali, é um incômodo, mas não é uma dor muito aguda. No caso do pain, é uma dor, então, mais intensa e também, normalmente, mais prolongada, tá? Uma doença ali muito próxima de algo crônico, tá? Então, é diferente as situações de uso tanto de um quanto de outro. No entanto, elas são sinônimas e podem perfeitamente ser intercambiáveis, tá bom? Mudando de assunto, agora a gente vai ver um outro tema de aula, né, que são os phrasal verbs, que é uma lista aí, né, um tipo de verbo, né, que ele é formado com uma característica específica. Veja bem, eu tenho a classe gramatical de verbos, tá? Os verbos, eles são a classe gramatical mais importante de qualquer idioma, tá? A gente não consegue falar nada ou praticamente nada sem utilizar um verbo, daí a sua importância. É com certeza a classe gramatical mais importante de uma língua. No caso, os phrasal verbs são verbos que são formados com uma característica diferenciada. O verbo, ele é uma palavra só. Os phrasal verbs é uma junção de um verbo com uma outra palavra. E essa junção de um verbo com uma outra palavrinha, normalmente uma preposição ou um advérbio, ele vai formar um outro tipo de verbo, com outro significado, tá bom? Então, a definição exata de phrasal verbs é a seguinte. A escolha entre um phrasal verb ou uma forma mais formal, né, que seria o verbo, então, único, como nós temos um exemplo ali, olha só. Give up é o nosso phrasal verb. Repare que give up é formado por 2 palavras, tá? O verbo de origem é give. Give normalmente tem a tradução de dar. Give up, então eu acrescento aqui a preposição, né? Give up, e eu estou dizendo, né, que esse verbo aqui, ele significa, então, desistir. Give.
é dar, give up, desistir. Repare que mudou radicalmente o significado. Já surrender, que significa basicamente a mesma coisa, né? Que significa render-se, em outras palavras, entregar os pontos, né? Desistir também. Ele é o jeito mais formal de se utilizar, né? É a forma mais ideal, vamos dizer assim, formal mesmo. E eles têm o mesmo significado, tá? Basicamente, eles têm o mesmo significado. Então, no caso desses dois verbos aqui, né? Pode indicar a identidade do falante, seu grupo social, nível de escolaridade ou até a sua intenção de se aproximar ou distanciar de certos públicos. O que eu estou querendo dizer com isso, então, gente? Que os phrasal verbs, eles são um tipo de verbo, eles são verbos também, tá? A diferença aqui está na sua estrutura, tá? Enquanto eu tenho verbos que são palavrinhas únicas, tá? Normalmente eles são verbos em que eu vou utilizar numa situação mais formal. Eu tenho os phrasal verbs, que são verbos, né, que têm essa formação diferenciada. Ele é caracterizado por um verbo, mais o acréscimo de até duas palavrinhas junto com esse verbo, tá? Então, nós temos o verbo e uma preposição. Então, um verbo e um advérbio, por exemplo, né? Uma outra palavrinha que vai ser anexado aí junto daquele verbo. E aí ele vai mudar completamente o significado, tá certo? Então, o processo é esse. Eu tenho um verbo com um significado, alguns significados, e aí eu vou acrescentar uma preposição a esse verbo, vou transformá-lo ele num phrasal verb, e o significado dele vai mudar radicalmente do que o seu verbo de origem, tá? Em relação ao seu verbo de origem. Então, essa é a caracterização. Situações de uso. O verbo normal, né, ele vou utilizar aí amplamente nas situações formais de fala, enquanto o phrasal verb é um tipo de verbo mais comum numa linguagem informal, tá? Então, ele é nesse ambiente ali onde ele é mais utilizado, tá? Quando a gente fala assim, não é que sejam todas as situações, dê conta de todas as situações em que eu vou utilizar linguagem formal, vou utilizar só verbos que são uma palavrinha única, ou então o contrário, numa situação informal, vou utilizar somente phrasal verbs. Não, não é dessa forma que a coisa funciona, né? A língua ela é viva, ela é o falante que escolhe ali a forma de falar e é ele que vai improvisar na hora e vai utilizar. Mas, de modo geral, o phrasal verb, ele é um verbo menos formal, tá certo? Dentro ali do contexto dos verbos, né? Dentro da classe gramatical dos verbos, tá bom? Continuando ainda sobre os phrasal verbs. O uso do phrasal verbs muitas vezes associado a registros, né? Então, de novo, ele é utilizado então nas situações mais informais, né? Coloquiais ou populares. Quando eu falo coloquiais, é naquela língua do dia a dia, né? E pode ser interpretado como uma forma de aproximação com o interlocutor, tá certo? Então, o phrasal verb, ele é um verbo que eu vou utilizar mais numa situação informal. E aqui vai um ponto muito importante. O jeito de falar, a nossa forma de falar, a forma com que nós escolhemos as palavras, né, as estruturas gramaticais, isso demonstra a nossa origem, tá? A nossa identidade, tá certo? Então, por exemplo, quando você vai para um interior, não necessariamente de qualquer estado, né? Normalmente há diferença de fala entre a capital, por exemplo, e o interior. Normal isso. Porque essa linguagem, né, ela é diferenciada nessas regiões, tá? E não estamos falando aqui de certo ou errado, não é esse aqui o debate, né? Mas essa diferença, ela acontece. Então, quando uma pessoa vem de uma determinada região, seja dentro do estado, seja de um outro estado, ela traz consigo esse sotaque, essa forma de falar, que é regional, tá certo? Então, esse tipo, né, de situação vai caracterizar a minha identidade. Então, por exemplo, você vê uma pessoa de um outro estado, o jeito dele falar, você já percebe, essa pessoa não é daqui. Pode até não identificar a origem dele, mas você vai saber que ele não é da mesma região que você. Entende? Então, o jeito de falar, a forma e os motivos de escolha pelas palavras, pela estrutura gramatical que eu faço, vão identificar qual é a minha origem. Tá certo? Isso acontece em todos os efeitos. E não existe nada aqui que diga certo ou errado. É só para dizer que a linguagem, ela diz muito sobre a sua origem, sobre a sua identidade. Isso vale para todos nós, tá bom? Ainda sobre os phrasal verbs, olha só. A phrasal verb is a combination of a verb plus one more particles
a preposition or an adverb that together form a new meaning, often very different from the original verb. O que está escrito aqui, gente? Os phrasal verbs é a combinação de um verbo com mais uma ou duas partículas, normalmente preposição e advérbio, tá? Que juntas vão formar um novo significado, frequentemente, né, diferente do verbo original. É aquilo que a gente já havia tocado anteriormente. Agora eu vou mostrar para vocês uma lista de phrasal verbs. Olha só, gente. Então, essa lista de phrasal verbs aqui. Eu tenho, então, 3 colunas. Na primeira eu tenho phrasal verb, na segunda eu tenho meaning e na última um exemplo. Então, o phrasal verb speak up significa falar abertamente. O verbo speak significa falar. Speak up significa falar abertamente. Aqui eu tenho um exemplo. We need to speak up against racism. Então, nós precisamos falar abertamente sobre o racismo. O verbo stand é permanecer, ficar, tá? Aqui eu tenho a junção, né, desse verbo com mais 2 palavrinhas, tá? Com mais 2 partículas, que é uma situação totalmente possível. Então, stand up for significa defender algo ou alguém. E aí o exemplo, she stood up for her classmates. Ela defendeu, né, que o verbo está no passado, quer dizer, ela defendeu a colega, né, ela defendeu a outra pessoa, né, uma feminina, das colegas. Aí eu tenho call out. O verbo call significa ligar, chamar. Call out significa denunciar algo errado. Repare que o significado muda radicalmente. Aí o exemplo, he called out injustice on social media. Ele denunciou, então, a injustiça nas mídias sociais. Back down. Back down quer dizer voltar, né? E back down significa recuar. Ele muda, então, um pouco o significado. Então, back down, recuar diante da pressão. E aí o exemplo, don't back down from your beliefs. Não recue, tá? Não recue dos seus sonhos, não volte atrás em relação aos seus sonhos, tá? Independente do desafio, continue. O verbo turn off. Turn off significa desligar. O verbo turn é virar, girar. Turn off, desligar. Nesse caso aqui, desligar um aparelho ou desligar a luz mesmo, tá? Exemplo, please turn off the light. Desligue ou apague a luz, tá certo? Turn off significa desligar. Turn on significaria, né, nesse caso aqui, ligar, tá bom? Mais uma lista de phrasal verbs que nós temos. Fight for significa lutar por algo. Nós temos o exemplo. They are fighting for gender equality. Eles estão lutando por igualdade de gênero. Give up significa desistir ou parar de fazer algo, abandonar uma tentativa, hábito ou sonho. O exemplo, don't give up, you are almost there. Não desista, você está quase lá. Figure it out significa compreender. Figure out, né, na verdade. Compreender, descobrir uma solução. Aí nós temos o exemplo. We need to figure out how to solve this problem. Nós precisamos compreender ou descobrir um jeito de resolver esse problema. Shut down. Shut down significa fechar, encerrar, tá? No caso, um sistema, um site. E o exemplo. The platform was shut down after spreading fake news. A plataforma foi encerrada ou fechada após espalhar fake news. Look up significa procurar informação. Let's look up the meaning of that expression. Vamos procurar o significado daquela expressão. Continuando agora, nós vamos ver um outro tema de aula que é os direitos universais. Vamos dar uma olhadinha então nesses direitos. O primeiro, we are all born free and equal. Nós nascemos todos livres e iguais. 2, no discrimination, né? Não há discriminação. 3, right to life, direito à vida. 4, né? O 4, no slavery, sem escravidão, né? 5, no torture, sem tortura. 6, we all have the same right to use the law. Nós temos os mesmos direitos de usar a lei. 7, we are all equal before the law. Nós somos todos iguais perante a lei. 8, right to justice, direito à justiça. 9, no unfair arrest, né, sem ser preso injustamente, né, não pode ser preso injustamente.
10. Right to fair trial, direito de um julgamento justo. 11. Innocent until proven guilt, inocente até que se prove o contrário. 12. Right to privacy, direito à privacidade. 13. Freedom to move, liberdade para se mover. 14. Right to seek asylum, né, direito, então, de procurar asilo. 15. Right to a nationality, direito à nacionalidade. 16. Nós temos Right to marry and have a family, direito de casar e ter família. 17. Nós temos Right to own property, direito à propriedade privada. 18. Freedom of thought and religion, direito à religião, né, e o pensamento, liberdade, né? 19. Freedom of expression, liberdade de expressão. 20. Right to peaceful assembly, direito à assembleia pacífica, né, reunião pacífica. 21. Right to vote, direito de voto, and take part in a government, e ter parte no governo. 22. Right to social security, direito à segurança social. 23. Right to work and fair play, direito ao trabalho e pagamento justo, e fair pay, na verdade, tá? E pagamento justo. 24. Right to rest and leisure, liberdade para descanso, né, e aproveitar a vida. 25º, né, 25. Right to health and well-being, direito à saúde e bem-estar. 26º, Right to education, direito à educação. 27º, direito à cultura e arte. 28º, direito à justiça, né, viver no mundo livre, né, e justo. 29, responsabilidade com os outros. E 30, nós temos ninguém pode tomar os seus direitos, certo? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre os pronomes indefinidos. Indefinite pronouns. Nós temos pronomes indefinidos. No one, ninguém. Aí nós temos somebody, alguém. Someone, alguém. Anybody, alguém ou qualquer pessoa. E por último, everyone. Todo mundo, né, só com sentido positivo, inclui todas as pessoas. Então, assim nós finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado.